Glória a Deus, boa noite a todos que vão compartilhar nesse momento. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos, que possamos agradecer a Deus por esta palavra que nesta noite Ele vai colocar no nosso coração, iluminando o nosso ser, que é o nosso entendimento. Glória a Deus. Aleluia. Espera aí que você entre na live ao vivo para nós meditar na palavra de Deus. Gênero do capítulo 3 de Gênero e o versículo 8 nós vamos ler. Glória a Deus. 8, não, do 11 até o 24. São 13 versículos aí, para nós fazer uma meditação na palavra de Deus. Sem perda de tempo, eu vou iniciar aqui a leitura para a glória do nome do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, me dê graça nesta noite, me dê iluminação, interpretação desta palavra, para o nosso coração ter frutos, com muita alegria, possamos ser gratos ao Senhor por Ele iluminar nosso entendimento sobre este Evangelho da paz, essa escrita inspirada nesta noite. É o Teu nome que é glorificado e exaltado para todos sempre. Muito obrigado, Deus, por esta palavra em nome de Jesus. São Gêneros, capítulo 3, do verso 8. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: quem te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Respondeu o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora,
ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a respeito, a serpente me enganou e eu comi. Diz então Yahvé, Deus, determinou a serpente: por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selvagens. Rastrearás sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Porquanto este ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher, sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibirá comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer da planta do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que volte ao solo, pois da terra foste tomado, e porque tu és pó, e ao pó da terra retomarás. Assim Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria a mãe de toda a humanidade. Fez Yahvé Deus uma túnica de pele, e com ela vestiu Adão e Eva, sua mulher. E então declarou Yahvé Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo o possa viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva, e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada fumegante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Oh glória, soberano e eterno Deus, Pai querido e amado, nesta noite quero, Deus, me alimentar com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então quero colocar nesta noite diante do meu coração, do seu, revelações divinas
palavra que alimenta o homem pecador. Após ele perder todo ali os seus benefícios, quando ele se encontrava em perfeição, Deus chama esse casal e vai declarando castigo para eles dois. Mas a serpente, ela foi amaldiçoada, e a terra também foi amaldiçoada por causa do homem. Aí veja, uma terra amaldiçoada e um ser vivente dentro dela também amaldiçoado. E veja o ser humano diferenciado das outras criações, como os animais. Eles eram diferentes, foram criados à imagem perfeita, semelhança ao Senhor Deus, e Deus colocou ali naquele jardim, dando a ele o privilégio de eles cuidarem, deles ter tudo de graça, comida, bebida, que era água. Eles iam ter o alimento de graça, sem derramar o suor, sem sentir dor, sem sofrer. Estava naquele lindo paraíso. Até aí eles tinham como falar com Deus diretamente, naquele lugar santo, naquele paraíso, onde Deus vinha visitar a sua criação e receber a adoração ali daquele ser humano que Deus criou do pó e colocou neles ali o Espírito vivente, e eles passaram a se mover, passaram a ter vida. E dentro daquele paraíso, eles receberam de graça toda árvore, toda planta, todo alimento, todos os animais. Aí de repente entra em cena algo estranho, coisas erradas, porque ali tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus, ele colocou aquele casal e disse para eles: aqui vocês têm direito de se alimentar de todas essas frutas, tudo é de graça para vocês, tudo é bom, e vocês têm um só conhecimento: conhecimento do amor, conhecimento da alegria, conhecimento da paz, conhecimento de ser liberto. Vocês estão para viver aí nesse lugar eternamente, mas tem de obedecer a minha voz, a minha ordem, porque aí no meio do jardim há uma árvore que ela é uma árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Mas eu quero pedir para vocês não tocar nela, porque se vocês tocarem e comerem, com certeza vocês morrerão. E quem está falando é o Senhor, irmãos. É Deus que está dando essa ordenança. É aquele que vê, que sabe todas as coisas e criou
aquele paraíso, criou aquele casal, criou os animais. Ele é o Senhor de tudo. Mas Deus deu ao homem um lugar santo. Mas ainda tinha uma ordem que era a ordem de obediência. O que eles ouviram de Deus, eles tinham de pôr em prática. Igualmente nós hoje, se nós temos a oportunidade de ouvir Deus falar para nós, através da sua palavra, temos de colocar em prática na nossa vida, se queremos viver em paz, com alegria, com fé. Temos de colocar o que Deus ordena. Mas eu estou trazendo aqui essa revelação de Adão, tão feliz, abençoado. Tudo que tinha ali era entregue a ele. E ainda no pôr do sol, Deus vinha até a eles. Ele receberia Deus, adorava, a sua voz lhe alegrava. Aquele momento deixava eles felizes. Eles ainda não tinham se abrido os olhos carnais, mas eles estavam com os olhos espirituais. É onde nós podemos ver Deus, é onde nós podemos obedecer a Deus, é onde nós podemos chegar perto de Deus sem medo, sem receio, com a consciência limpa, pura. É quando nós estamos na santidade com Deus. Ou seja, para hoje, quando nós estamos vivendo a vida espiritual. Porque não pode se chegar diante de Deus vivendo na carnalidade. Não pode sentir Deus vivendo na carnalidade. Adão, antes, ele sentia, ele ouvia e ele se alegrava. E não tinha medo nem se envergonhava de Deus. Porque quando o homem ele está sem dívida, consciente, na santidade. Como assim, irmão? Quando Jesus perdoa todos os seus pecados pela fé, quando você professa Cristo e vai para perto dele e vai praticar o que ele ensina, e você vai enfrentar luta no meio da dificuldade, as oferendas que vem, você rejeita, porque você quer estar perto de Jesus, entender, compreender. Aí você vai sendo revelado, vai se alegrando, tanto o seu coração como o coração de Deus, por ver você dentro da obediência do que Ele ordenou. Por que Adão estava no paraíso, vivendo com a sua esposa e tendo direito tudo que ali Deus colocou, e ainda tinha o direito de estar ouvindo a voz suave de Deus e a presença de Deus? Por quê? Porque Adão ainda não tinha entrado na vida carnal, ele não tinha ainda caído. Mas quando ele caiu,
como diz aqui a palavra, aí a situação mudou. Mas vamos aqui entender os versículos. Diz aqui o versículo 8: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher, que era Adão e Eva, ouviram o som da movimentação do Senhor, que era a chegada de Deus, que estava passeando pelo jardim e procurava esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Ou seja, quando chegou aquele momento que todo dia acontecia, já era um momento que Adão de certo estava lá para adorar o Senhor, mas nesse dia, o versículo 8 já mostra que Adão já tinha uma preocupação, que Adão já tinha no coração o medo, já tinha no coração as astúcias de se esconder. Por que se esconder? Porque ele já tinha o medo de ser cobrado, já tinha o medo de ser repreendido, já tinha o medo da verdade, e ele ia se escondendo porque ele tinha errado. Quando o homem erra, ele fica vulnerável ao adversário, ele já fica nas mãos do adversário, ele já fica ao lado da mentira. Então nós sabemos que quando Adão só tinha uma visão, um pensamento, um conhecimento, ele chegava assim na presença de Deus. Mas quando Adão adquiriu um outro entendimento, que era a ciência do conhecimento do bem e do mal, a vida de Adão totalmente mudou. Aí ele passou a ter medo, já veio aqueles sentimentos de culpa, aquele sentimento de angústia, aqueles momentos diferentes que Adão não sentia, já estava ali dentro do seu peito, do seu coração. O que eu vou dizer para Deus? O que eu vou falar para Ele? Porque eu errei, porque eu estou aqui tremendo de medo do que Ele vai passar para mim, da repreensão. Isso cria no coração humano essa série, essa lista de problema escura. Então Adão, ele sabia que era Deus que estava passeando, passando ali, mas ele já não era mais o primeiro Adão na santidade, na alegria. Ele já era um Adão caído, ele já era um Adão carnal, era um homem que já estava para receber o castigo, ia passar dali a receber a sorte de sofrimento. Então o Senhor Deus convocou Adão para mudar em prato limpo. O que aconteceu? O que está acontecendo? Então nós vemos que ele primeiro perguntou: onde é que está? É o que Deus pergunta para nós. Onde você está? Onde você anda? Por que não está me buscando? Por que não está olhando para a minha presença, para a minha chegada? Por que não me adora? Onde está? O que aconteceu? E o homem declara: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu. Quando eu ouvi a tua presença, a tua chegada, mas a minha consciência falou, e os meus olhos viram que estava nu.
nenhum ser humano pode chegar com a nudez dele diante de Deus. A nudez dele é gerada pelos atos pecaminosos. Vai despindo, vai tirando as vestes, as roupas. O homem vai ficando diante de Deus como nu. E ele pega esse receio, porque a nudez é o pecado, é o erro, é a desobediência. Ele teve esse receio por razão aí ele diz: por essa razão de eu ter me visto nu, foi que eu me escondi, Senhor. Eu já tive vergonha de me chegar. Olhei para mim, olha como é que é um ser humano. Mas antes a visão dele era como anjo. Não existia conhecimento de pecado, nenhum dos dois. É isso aí que hoje muitos são distantes de Deus, porque eles sabem que estão na iniquidade, caído, distanciado de Deus, e ele não pode estar diante de Deus, porque o pecado, quem faz essa barreira, esse afastamento, isso é para todo ser humano, todo aquele que respira o fôlego da vida, tem que entender que estão longe, distanciado, envergonhado, se escondendo, porque caíram. E o começo que Deus nos revela foi Adão. A mesma ação de Adão é a mesma nossa, porque nós vem de Adão. Mas depois da queda, depois do pecado, depois da nudez, o sofrimento de Adão é o nosso sofrimento, a vergonha de Adão é a nossa também vergonha, o afastamento de Adão também é o nosso afastamento. Adão vai ser expulso, porque não pode estar mais diante de Deus. O pecador com o seu pecado, com a sua ciência de conhecimento, que sabe fazer o bem, como também sabe fazer o mal. Por isso que muitas pessoas hoje têm esse conhecimento do mal. E o homem está aí à torta e à direita, botando em prática não bem, mas ele sabe fazer o bem, mas ele sabe que está fazendo erro, está errando, e ele sabe que Adão não tinha permissão para conhecer o mal, como nós também agora vamos pagar o preço, porque nós conhecemos o mal e praticamos. Quando eu falo assim, é a humanidade. Aí mostra todo ser humano distante de Deus, as portas do paraíso fechadas, expulso, distanciado de Deus. Aí Deus pergunta: onde é que você está? Deus criou o homem, Deus criou a mulher, criou o casal, foi Ele que deu início. Mas Ele criou o homem na santidade, na pureza.
já a desobediência, o homem mergulha nas trevas, na dor, no pecado. Aí no Adão já nasceu uma defesa e uma acusação. Por isso que hoje muitos se defendem e acusa o seu semelhante. Olha a resposta de Adão: ouvi o som do teu caminho, teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Então a razão aí das pessoas estar tão longe de Deus, de rejeitar tanto a voz, de sentir tanta brisa da graça de Deus, aí está o motivo, porque o homem está nu diante de Deus, o homem está no pecado, o homem está caído. E hoje em dia o pecado, ele está levantando, criando no coração esse sistema que criou no sistema do coração de Adão. Aqui é ele no pecado dialogando com Deus. Ainda não tinha recebido a sua sentença. Ainda Deus não tinha colocado nele um castigo. Mas Deus estava fazendo ali a identificação, porque ele estava escondido. Aí aqui no 12, no 11, Deus ele questionou: quem te fez saber que estava nu? Por que tu está se escondendo que está nu? Quem foi que disse para tu? Quem abriu teus olhos para ver a tua nudez? Quem te fez saber? Aí aqui vai nascer no coração dele uma defesa a favor dele. E é isso que hoje o ser humano usa tanto, escondendo a culpa e usando a defesa para si próprio. O mesmo então da árvore que te proibi de comer, Deus disse: eu te comer, se tu comeu da árvore que eu falei que tu não comesse. Essa é a mesma pergunta Deus faz para nós também. Porque sempre Deus está abatendo o mal. Enquanto o homem vai buscar Deus, o homem vai dentro do mal que ele já se encontra, que é o pecado. Sempre ele tem defesa. Aí ele diz: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Quando ele diz foi a mulher, nós podemos identificar aqui algo de acusar tanto a mulher como a Deus, porque diz a mulher estava acusando a mulher. Quando ele diz tu me deste, está acusando a Deus. Olha que revelação nós podemos encontrar na palavra, que hoje a gente pode usar as mesmas teses de Adão.
fazendo a defesa própria, mas acusando outras pessoas e acusando junto ali também o próprio Deus, porque disse: tu me deu uma mulher como auxiliadora e ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Para que ele comeu? Ele não sabia da ordem de Deus. Então ele está consciente que ele errou, mas ele não está assumindo o erro. Porque se ele tivesse dito: olha, eu não vou comer, você já comeu, já caiu, deixa Deus vir, ele vai resolver. Mas ele não, ele comeu sabendo que Deus tinha dito para ele, porque Deus conversou com ele. Ele é o cabeça, ele é o líder. A mulher é inferior porque ela apenas uma costela, mas ele era o resto total que estava ali. Deus criou ele primeiro. A ordem deu a ele: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. Mas para nós ver que o pecado, ele é tão astucioso como o dono dele. Deus inquiriu a mulher, chamou a mulher: por que fizesse isso? Aí a mulher vai usar as mesmas teses de Adão. Se Adão se defendeu, eu vou me defender também. Adão disse que foi eu que dei a ele, e ele por isso comeu, pecou, porque eu fiz ele pecar. Mas vamos botar essa culpa agora para o réptil, o animal. Então a mulher, quando ela foi questionada, ela levou a culpa para a serpente. A serpente me enganou, e a história vai crescendo. A história vai caminhando e vai ficando a fila de pecador. Vai fazendo a corrente humana amarrada no pecado. Foi a mulher que me deu, a mulher foi a serpente, mas não tinha mais outras para eles culpar. Aí vem a sentença, porque a serpente mandou comer, eu comi. Aí quem vai interpretar? Você sabe que obedecer a Deus é ordem, Deus dá. Por que as pessoas hoje sabem que obedecer a Deus é o melhor e faz a desobediência que é do diabo? Porque estão honrando mais o diabo hoje do que a Deus. Estão fazendo mais o mal do que o bem. Mas estão fazendo consciente, porque o próprio Deus disse: agora Adão e Eva são igual a nós, conhece o bem e conhece o mal. Se Adão caiu, nós caímos por causa dele. Se Adão pecou, nós pecamos por causa dele. Se Adão conhece o bem e conhece o mal, e nós também conhecemos o bem e conhecemos o mal. E aí? O que você tem a dizer para Deus? Por que hoje muitos não aguentam sofrimento e blasfema, passa fome e blasfema contra Deus? Por que ele usa tanta palavra de blasfema contra Deus, sabendo que é o próprio que está no erro? A carne
carga do pecado que o homem carrega, se ele não quer sair, é porque ele gosta. O homem gosta de sofrer, o homem gosta de apanhar, o homem gosta de se amostrar dentro do mal. Os hospitais estão cheios de pessoas levadas pelo mal, mas eles não querem confessar a Cristo. Ainda que venha até para a morte, mas prefere morrer no pecado, na iniquidade, sabendo que está errado. Por isso que aí cabe nós ver que Deus é justo. Esses que morrem sem confessar, eles têm que escolher a morrer dessa maneira, porque a palavra de Deus está vindo ensinando tudo. Deus, ele não amaldiçoou o homem, pelo contrário, Deus só enviou o castigo, dá o castigo. Nós pegamos tanto o castigo, estamos castigados. Mas só quem foi amaldiçoado foi a serpente que pegou a maldição. A terra foi amaldiçoada, mas por causa do homem, peso na iniquidade do homem, a terra passa a sofrer, passa a ficar escasso, fica estéril, não dá seus frutos. Aleluia. Deus disse que a terra produziria espiga e ervas daninhas. Tu terás de comer das plantas do campo. Aí Deus castigou o homem com o suor do teu rosto. Quer comer, irmão? Trabalhe. Deixe de ser preguiçoso. Teu castigo é trabalhar. Você tem que trabalhar, porque o pecado está em você, a iniquidade está em você. Por isso que as dádias, as bênçãos de Deus vem pela obediência. Por isso que o sofrimento está aí, porque as pessoas estão na iniquidade do pecado. E a iniquidade do pecado vai consumindo os alimentos, você tem que se esforçar. A terra não vai dar de graça, não, porque o homem caiu, está no pecado e ela recebeu a sentença de maldição por o homem. Agora o homem tem de ralar, tem de dar mal suor, tem de trabalhar, sem se maldizer, sem blasfema. Porque a Bíblia diz, é como o suor do teu rosto. A comida é boa quando tu derrama suor. A comida é boa quando tu trabalha. É uma comida que Deus vai abençoando porque é digna. Tu vai comer teu pão, rala para comer teu pão. Deixe de se escorar, de usar artimanha, de esfolar, depender dos outros. Tem que depender de Deus. Todos caíram, todos estão sentenciados a derramar o suor. Por quê? Quer viver bem? Volta a viver uma vida espiritual que Deus muda a tua vida. Adão vivia bem com
quando era espiritual. Agora Adão aqui é carnal. Rale não, Adão, para ver se a terra vai dar a comer. Aí nasceu o milho, nasceu o feijão, nasceu os frutos. Lá dentro do jardim, na obediência, tudo tinha, mas lá fora tu tem que ralar. Quando tu está na presença de Deus, tu tem, fácil. Deus te dá condição, te dá força, sabedoria, abençoa a terra, abençoa teu trabalhar. Aí tu sabe agradecer a Deus. Mas aqui o outro tem que ralar, porque ele vai ter que trabalhar até morrer. Por quê? Porque Adão trabalhou até morrer. Tu é pó, Adão, e tu vai voltar para o pó. Mas enquanto tu estiver aí, tu vai ralar, dar uma suor para comer. A terra vai dar pouco fruto. Eva, daninha dela vai nascer, porque por tua causa ela foi amaldiçoada. É a sentença, é o castigo que Adão levou. Mas Deus ainda vestiu. Olha o amor de Deus. Ele fez túnica de pele. Por causa do pecado de Adão, os animais começam a morrer. Por quê? Porque para tirar a pele para ele se vestir, precisava matar um animal. Começou aí já o sacrifício. Os animais já entram dentro do Evangelho. Porque tudo é de Deus, Deus criou. Porque a partir do pecado é a vida por a vida. Para nós viver, Jesus ele deu a vida dele. Então é uma vida por vidas. A vida de um pela vida de todos. A vida do animal pela vida de dois. Porque era dois nu que estavam ali. Adão e Eva, sua mulher. Esse agora nós vamos entender por que eles foram expulsos, por que eles saíram da presença de Deus. Porque ninguém pode ficar perto de Deus no pecado, na iniquidade. As portas se fecham. Muita gente diz, você fechou para mim por quê? Sou filho de Deus, não. Você é criatura. Você está no pecado, na iniquidade, rala. Tem fé, vai trabalhar. É duro, né, irmão? Mas é a realidade. Olha o que Deus disse. Então declarou Deus: esse agora o ser humano tornou-se como nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo o possa viver para sempre. O que Deus nessa passagem te revela? Ele me revela que dentro do coração humano agora tem dois conhecimentos, o bem e o mal. Mas me revela que o homem não pode viver no mal, porque ele não tem como dominar. Se o homem conhece o bem, se o homem conhece o mal, nós vemos o que acontece hoje. Por que o ser humano hoje ele faz tanta maldade? Porque ele tem prazer na maldade, ele sabe. Porque Tiago diz: quem sabe fazer o bem não faz peca. O homem está pecando, ele não pode estar diante de Deus, porque Deus é santo, Deus é o bem, Deus é o amor. Então Adão se tornou um homem de dois conhecimentos.
conhece o bem e conhece o mal, mas com certeza o homem se inclina mais para o mal do que para o bem. E Deus não permite que o homem vá viver com ele, o homem no pecado, o homem na iniquidade. Deus é vida, e o homem vai viver com pecado na presença de Deus, não pode. Por isso que é necessário hoje nós entender que Adão foi afastado porque ele pecou. Nós somos afastados porque participamos do pecado de Adão. As portas que fecham para o pecador do paraíso vai ser abrido por Jesus. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden. Por que ele expulsou? Porque lá tinha a árvore da vida. E se Adão fosse comer do fruto da árvore, ele ia viver pecando. Nunca morria. No caso, Deus tinha de fechar a porta do paraíso. Pecador não vai entrar. É bíblico, está aqui. Deus, ele declara. Por isso, o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formada. Deus expulsou o homem. Adão ficou triste, porque ele estava saindo de uma terra abençoada, de um paraíso, tudo de graça, paz, amor, alegria, e foi tirado dela, foi expulso. Ele tinha de entrar para o castigo dele, o sofrimento dele, ele tinha de ralar. Aí Deus disse: tu não pode mais ficar no paraíso, vai ser expulso. E Adão sabia e conhecia onde era a porta do jardim, vai entrar. Mas Deus, ele cancelou a entrada de Adão. Por quê? Porque se Adão entrasse, ele ia estar na presença de Deus no pecado. E não pode nenhum ser humano ficar na presença de Deus coberto de iniquidade e pecado. Ele tem que passar por Jesus para ser lavado, para ser remido, purificado, para ele ser justificado e entrar novamente no paraíso. Deus baniu Adão e Eva do lado leste do jardim do Éden. Aí foi que Deus fez, estabeleceu, ou seja, ele botou querubins em uma espada fumegante que movia em todas as direções. Como é que Adão ia entrar no paraíso? Uma espada fumegante, cortante, se movendo para todo lado. Quando Adão chegasse, ele poderia ser enrolado. Quando Adão chegasse para entrar, Adão e Eva poderiam ser mortos. Eles não iam entrar no paraíso. Eles tinham de ralar, eles tinham de passar o sofrimento, eles tinham de procurar a verdadeira porta. Após o pecado, Deus abriu uma porta, porque ele disse: da piedade um. Então essa era a porta que estava sendo aberta. Adão tinha de ter fé, tinha de confessar, tinha de ver seu erro, tinha de sofrer. Então todo ser humano tem de entender isso, que ele não está na presença de Deus porque está no pecado. Ele está distanciado lá do jardim do Éden, porque ele precisa professar a Cristo. Ele precisa escolher o caminho novamente para poder a porta se abrir para ele ter salvação. Aqui que está mostrando, nem o ser humano tem condição mais de estar na presença de Deus vivendo no pecado. O homem só pode se chegar a Deus se ele entrar por meio de Cristo, porque a porta do jardim foi fechada, colocada uma espada fumegante, uma espada cortando
na mordomia celestial de novo. Não é fácil entrar no céu de novo, porque a porta está com a guardiã celestial de querubins. A Bíblia diz isso aqui, ó. Deus estabeleceu os seus querubins e uma espada fumegante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. A árvore da vida é Jesus. A árvore da vida está no jardim, está protegida. Então, para o ser humano fazer parte dela, confesse Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, todo ser humano ainda não chegaram novamente diante de Deus, mas aqueles que professaram pela fé que era errado, que era pecador, confessaram a salvação por Cristo, eles estão entrando no paraíso, porque a porta pelo qual Adão saiu, ela foi fechada e foi botada guardiã, querubins. Então não é fácil entrar no céu ou no paraíso, porque precisa salvação em Cristo. É Cristo que nos dá essa oportunidade de nós entrar. É Cristo que faz a purificação do nosso pecado. Deus já começou ali a matar animal para tirar a pele e vestir, já mostrando que Jesus ia ser tirado também a pele dele. E a Bíblia diz que ele, como cordeiro, foi levado ao matador, aos tosqueadores, sem abrir sua boca, e foi morto. Por que ele foi morto na cruz? Como ovelha. Porque nós precisamos exatamente de ser revestido do seu poder, ser revestido ali da santidade, que vai cobrir as nossas nudez. É exatamente a morte de Cristo. É nós confessar e a nossa nudez será novamente vestida. Por isso que Paulo diz, ser revestido de toda a armadura de Deus. Vamos pegar as armaduras, vamos pegar o caminho, vamos pegar a verdade, vamos ter sinceridade, se revestir, porque estamos no espiritual, quando desde fora, vergonhoso, pecador vergonhoso. Ninguém vai ter acesso a Deus se não passar por Jesus. Adão saiu do paraíso para poder entrar de novo, precisou ele entender que o sacrifício de alguém para revestir a sua nudez, cobrir a sua nudez, precisou Deus preparar pele de ovelha, do animal, para vestir Adão e Eva. Simbolicamente é Jesus que morre para nos revestir. Então não é fácil entrar no paraíso, não é fácil. Se não tiver confissão, não tiver sinceridade, não tiver fé, vai ficar aí para ser condenado, porque o castigo é esse. É nós trabalhar, é nós suar, é nós sofrer, até confessar a Cristo para voltar a entrar no paraíso novamente. Olha o que a palavra diz: Adão foi expulso, qualquer um é expulso do paraíso, se viver na iniquidade, se viver no pecado, se não achar a porta. Jesus lhe disse: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e encontrará pastagem. Entra e sai. É a porta aberta. Depois que Adão caiu, que Adão pecou, as portas do paraíso fechou, do jardim do Éden, e Deus colocou lá querubins e colocou uma espada fumegante. Ninguém pode entrar, aleluia, porque as portas para o pecador, ela está fechada para aquele que tem prazer no pecado, para aqueles que não querem professar, as portas estão fechadas. Mas para quem quiser confessar,
Glória a Deus. Então quero terminar essa palavra dizendo aqui: se você não confessar e não perseverar, você nunca vai encontrar a porta do paraíso. Porque o homem do pecado, a porta para ele está fechada. Mas quando ele confessa e deixa, alcança a misericórdia, Deus abre as portas. Porque Jesus, ele confessou lá em João 14, de 1 a 6. E o rei diz: creio em Deus, creio em mim, na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, não iria eu preparar lugar para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ele quer levar o homem, ele quer colocar o homem de volta no paraíso. Aí no versículo 6 ele diz: eu sou o caminho, está aí o caminho, está aí a porta. Porque aqui a porta foi fechada para Adão, porque Adão não podia ficar lá no paraíso, porque lá tem a árvore da vida. Isso quer dizer que o homem do pecado não pode ter Deus dentro do coração. Adão não poderia comer da árvore, porque ia ficar no pecado eternamente. Deus só pode estar no coração de um ser humano quando Jesus, ele limpa, ele purifica, ele liberte o homem, pagando o pecado do homem. Aí Deus entra na história da vida do homem. A Bíblia diz que ele foi expulso lá do jardim, Adão e Eva. Antes, ele tinha direito de estar lá dentro, comendo a árvore da vida. Mas Deus disse: tu come da árvore da vida, se alimenta, porque tu és santo. Mas da árvore do bem, da ciência, do bem e do mal, tu não toca. Então o homem pega hoje consciente, ele tem consciência que está errado, tem consciência que está caído, tem consciência que precisa de Deus novamente para levar ele de volta ao paraíso, ao jardim. Adão tinha essa consciência. Ele disse: eu me vi que estava nu, eu tive medo. Todo mundo sabe que está caído, está no pecado, sabe fazer o bem e sabe fazer o mal. Todos nós sabemos disso. Mas o homem se inclina mais para o mal. Ele quer fazer mais o mal. E ainda quer dizer que vai para o céu, vai morar com Deus. Onde é que vai viver com Deus? No pecado. Por que Adão se viu nu? Porque ele viu a nudez dele. Temeu e foi distanciar de Deus, se esconder. E para ele ficar na terra trabalhando, Deus matou o quê? Um animal, tirou a pele. Está aqui no versículo 21. Deus, ele deu uma túnica. Ele fez uma túnica de peles. E com ela vestiu Adão e Eva, sua mulher. Aí Deus disse assim: eis que agora o ser humano tornou-se como nós, conhecendo o bem e o mal. Então o homem conhece o bem e o mal. O homem conhece o bem e o mal. Então todos nós temos essa consciência. E por que não colocamos na nossa consciência que Jesus fez um sacrifício por nós? Como é que nós queremos ser cristãos negando o sacrifício? Como é que nós queremos ser abençoados negando o sacrifício? Como é que nós queremos, aleluia, dizer que o Rei de Deus é nosso negando o sacrifício? Porque enquanto nós não for revestido do sacrifício de Cristo, o sangue de Jesus purificar, nós estamos no nudez, no pecado, na vergonha. Aí Deus baniu. Que é banir? Tirar, expulsar. Por que Adão
todo dia estava na presença de Deus, porque estava sem pecado. Por que as pessoas não estão na presença de Deus? Adão estava porque tinha prazer de adorar, de ouvir a voz, de estar ali. Porque Adão não tinha pecado, mas quando Adão pecou, o que aconteceu? Inverteu, ele mudou, ele se escondeu, se distanciou. Porque que muitos seres humanos, a maioria, todo mundo, tem esse receio. O homem só tem uma garra quando ele tem uma consciência limpa, lavada por Jesus. Mas Deus baniu, porque o homem conhecia o bem e o mal. Jesus ia deixar ele lá dentro do jardim, já conhecendo o mal, fazer o mal. Então Adão, para fazer o mal, botar em prática o mal, ele saiu do jardim, ele foi expulso. Aí Deus disse: lá fora, tu vai ralar, tu vai comer do teu trabalho, a terra foi amaldiçoada por causa de tu, e ela não vai dar fácil fruto, ao invés de ralar, dá mal o suor. O homem é castigado, ele não sabe por que ele é castigado. Ele sofre, ele sabe por quê, porque ela não sabia por que ele estava sofrendo, por que ele estava ali, as desavenças dele e a mulher, por que ele estava ali, ele lutando com a terra, virando a terra. Ele sabia, porque Deus disse a ele: Adão, tu come de todas as frutas, mas dessa daqui do conhecimento bem do mal tu não toca, se comer, tu morre. Adão viveu 900 e tantos anos ainda, mas ele foi expulso do jardim. Ele foi criado no paraíso, mas teve a sua vivência fora do paraíso. Porque hoje nós somos Adão da vida. Hoje nós estamos vendo as ervas da vida, teimosa, dando lugar ao diabo. Os Adão que sabe fazer o bem não faz, sabe amar não ama, mas sabe reclamar porque ele sofre, passa fome, passa dor, fica doente, sabe reclamar, mas não sabe reconhecer porque ele está passando por essa dificuldade. O melhor é nós reconhecer e entrar pela porta lá novamente para o paraíso feito de Jesus, para nós ter os benefícios. E os benefícios de Jesus vêm através dos milagres. Ele cura a ceguidão, ele tira a dor, ele consola o coração, ele deixa o homem com a alegria da salvação, ele prepara o ser humano todos os dias, ele leva o homem à presença da parte de Deus pela palavra. O homem tem prazer de ler a Bíblia, ele tem discernimento da palavra, ele tem prazer de cultuar a Deus, ele vai para a igreja porque ele sabe quem ele vai adorar, ele vai fazer os cultos porque ele sabe quem ele vai cultuar, ele sabe que o Redentor dele vive, que o Senhor é o Deus vivo, que é o Senhor da vida, que deu a ele exatamente por meio do seu Filho a vida eterna, para ele ter a paz, ter a alegria, ter a vivência de volta. Ele vai para a igreja, não é procurar por ter, ele vai para a igreja, não é para ter oportunidade, não é para se mostrar, ele vai porque ele sabe que o Criador dele é o Senhor Jesus, que Jesus deu a vida por ele, que ele vai adorar o Senhor em gratidão por um sacrifício que Jesus fez para ele, ter essa alegria, ter essa paz, porque nós temos que entender, enquanto nós estamos na carne, estamos distanciados de Deus. Para nós nos aproximar da alegria, da paz, da salvação, temos de entrar pela porta que é Jesus e receber da sua plenitude essa alegria, porque ninguém entra no reino de Deus, ninguém entra no paraíso se não for pela porta, tendo arrependimento e nascendo de novo para entrar pelo meio de Cristo Jesus, porque o paraíso está com os querubins na porta, está lá uma espada fumegante, impedindo a entrada de pecador, impedindo a entrada de gente que hoje se orgulha, que tem prazer do pecado da iniquidade, está lá uma espada fumegante, cortando todo o mal pela raiz. Aqueles que quiserem entrar
para sofrer, mas ele tem uma oportunidade para entrar no reino dos céus. Por isso eu falo a verdade. Eu, você, todos nós fomos expulsos do paraíso pela pessoa de Adão ali, que foi expulso. Mas Deus não amaldiçoou Adão. Deus deu a Adão a oportunidade de ver de volta o caminho. Não com pecado. Porque foi com pecado, lá dentro do paraíso, que ele foi julgado. Ele recebeu o castigo lá dentro do paraíso. E o diabo, ele foi julgado onde ele pecou, lá no céu. E Adão recebeu o castigo lá no paraíso, onde ele também errou, também ele pecou. A cobra foi amaldiçoada, porque ela foi usada pelo diabo. E a terra foi amaldiçoada pelo pecado do homem. Mas o homem, Deus deu a ele a oportunidade de ele viver, trabalhar, derramar seu suor, conhecer seus erros, conhecer seu pecado. E ele já entendeu que ele estava nu. E ele já saiu lá do paraíso vestido, porque o animal morreu por ele e tirou as vestes dele, e ele saiu vestido de pele. Como é que você vai cobrir a sua nudez? Revestido do poder de Deus em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele morreu como aquele animal ali que foi morto, e Adão usou ali a pele como roupa para cobrir a nudez. Para cobrir a nudez tem de ter sacrifício. E nós vemos na Bíblia, o Velho Testamento, sempre o animal, ele ia morrer por alguém. Sempre matava boi, sempre matava carneiro, sempre matava novilho, para fazer que o pecado daquelas pessoas fosse apagado. Nós não precisamos mais de ovelha, de boi, de animal para morrer por nós. Nós já temos um que morreu, que deu a sua vida para nos revestir com poder, para nos dar uma vida eterna. Foi Jesus. Nós estamos muito hoje cobertos de emoção. As pessoas se emocionam achando que Deus está lá dentro do coração, enquanto o coração dele está inclinado para o mal, está fazendo mal. Deus vai habitar em lugar, em tempo sujo. Ele não habita em tempo feito por mão de homem. Ele habita em tempo que ele mesmo constrói. Qual é o tempo que Deus constrói? É o cristão que é nascido, criado pelo Espírito Santo. Aí se torna tempo morado do Espírito Santo. Nós temos que entender que nós temos que confessar verdadeiramente a Cristo. Nós vamos fazer o mal, vamos parar de fazer o mal. E você sabe o que é o mal? Todo mal é iniquidade. Falar dos outros é pecado, é mal. Porque quando você está falando com a pessoa, você está tendo acepção, você está condenando, você está amaldiçoando, você está matando, você está destruindo. Isso não mostra amor para aquela pessoa que você está pisoteando, para aquela pessoa que você está entregando a nudez da pessoa. O próprio Cã, quando viu o pai dele preso, ele foi falar para os irmãos dele que o pai dele tinha bebido, tinha caído. É ele ali, ele se pôs ali para o pai dele na vergonha, e por causa disso ele foi amaldiçoado. Todo aquele que abria a boca para falar
o mal e como sabe praticar o bem, mas o homem é inclinado mais para o mal. Eu tenho Deus no meu coração, e a gente vê a boca matando, a gente vê a língua ferindo. Nós não somos perfeitos, mas nós somos a perfeição em Cristo. Nós erramos, mas vamos reconhecer os nossos erros. A gente vê a boca dos irmãos como um canhão apontado. Gatilha o coração. Deus se agrada? Não. Deus nos agrada. A Bíblia está cheia de versículos mostrando que nós temos de conhecer que nós já caímos. Todos caíram. Caído não fala tudo caído. Um condenado não fala tudo condenado. O homem caiu, está destituído, está afastado. Adão foi afastado. Todo descendente de Adão é caído, é pecador, é afastado. O paraíso está fechado para todo ser humano que caiu, que pecou. Para ele entrar, para ele voltar, ele tem que encontrar a porta, e a porta é Jesus. É só por Jesus. Essa porta é estreita, é poucos que vão entrar. Agora a porta da perdição do mal é larga. E a Bíblia diz que é que nem rodo, vai cair de muito. Porque o povo procura mais fazer o mal do que o bem. Pregar a palavra, muitas vezes, requer de nós coragem para falar. Requer de nós santidade para nós falar. Requer de nós vivência, vamos viver para nós falar. Salvação não é comprada em mercado, não. Salvação não está em promoção por aí. Salvação ela não vem sendo construída por ser humano, não. A salvação só vem do céu por meio de Cristo. O diabo perdeu o lugar santo dele, e ele não quer que as pessoas morem no céu, porque ele sabe que o céu é bom. Deus é maravilhoso. Ele pecou, foi de lá expulso. E a vingança dele é destruir muita humanidade, fazer que o ser humano não entenda a verdade, não professe seus erros e ande no pecado, destruindo. Sabe quais são os atributos do diabo? Está lá em João 10:10. Roubar, matar e destruir. É os atributos dele. E os atributos de Deus? Onisciência, onipresença, onipotência. Deus está ciente do que nós estamos aqui fazendo, está presente. Quando nós estamos aceitando Ele está presente no nosso coração. Onipotente, Ele tem poder para perdoar, para nos sarar, para nos levar de volta. Tem. São diferentes. Os atributos é diferente. Os atributos do diabo é roubar, matar e destruir. Os atributos de Deus é para desfazer essas obras do diabo. Eu prego assim porque Deus bota no meu coração. Essa é a verdade. Deus baniu. O que é banir? Expulsar. O que é expulsar? Mandar embora. Quer mandar embora? Sai perto de mim. Homem pecador da iniquidade. Porque ele só podia estar quando estava perfeito. Aí Adão saiu, com raiva, chorando,
oportunidade para voltar. Agora ele tinha de aprender por onde era de voltar, porque aquela porta que ele saiu, ele não entrava mais. Porque ele saiu dali na iniquidade, com o pecado. Mas para ele voltar, ele tinha que voltar por Jesus. Dá uma rodeadazinha aí, amigo. Busca a porta verdadeira. A porta verdadeira está aí, sendo anunciado. O nome dele é Jesus de Nazaré, que nos deu a palavra da reconciliação. Então quero deixar aqui essa palavra nessa noite, na direção do Espírito Santo. Deus quer salvar todo descendente de Adão. Todos os pecados restituídos vão dar glória a Deus. O salário é o pecado, tá? Que faz o homem receber. Porque ele diz, Romanos 6, o salário do pecado é a morte, mas a vida é um dom. O dom é Jesus, é a porta. Então está dando oportunidade para o homem voltar ao paraíso. Já que o paraíso é tão lindo, maravilhoso, só para os santos, para os salvos, e se encontra entre Jesus nosso Senhor. Então aqui quero agradecer a Deus por esta palavra que eu me alegrei. Quem ouvir se alegre, que todos têm oportunidade. Tem uma porta, difícil encontrar ela, mas é possível a todo aquele que crê. Todos aqueles que creem, porque querem, vão entrar no paraíso, sim, por meio de Jesus Cristo. Esperando eterno Deus, nosso Pai, nessa noite, obrigado, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra, por esta revelação, mostrando porque o homem é afastado, mostrando porque o homem foi expulso, mas também ele mostra que Deus, ele verdadeiramente não pode estar no meio do pecado, nem o pecado perto dele, que o homem tem que estar na santidade purificado. Por isso que diz a tua palavra, sem a santificação é impossível ver a Deus. Ó Pai, nessa noite, dá-nos essa graça e consola o nosso coração com a verdade, com a tua palavra, e que possamos, meu Deus, suportar todas essas coisas que estamos passando, mas guardar em nosso coração, como diz o apóstolo Paulo, guardei a fé. Vamos sim guardar esta fé no nosso coração, guardar esta palavra, essa esperança, porque é uma coroa para nós receber, a coroa da vida, a coroa eterna, que é prometida por meio de Jesus Cristo. Assim, nesta noite, Deus, possamos ficar felizes, acreditando que nós temos a salvação em Cristo, que é Ele que é o autor e consumador da nossa fé, é que é Ele que alegra o nosso coração, é Ele que confirma a alegria da salvação. Assim, Pai, todos aqueles que ouvir a Tua palavra, que possa, meu Deus, assim direcionar o seu coração, assim o seu olhar espiritual, para viver uma vida espiritual em Cristo Jesus. Ele é direcionado a entrar diretamente no reino de Deus, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado, Deus, nesta noite, por esta palavra, que é uma palavra da vida, a palavra que desperta o nosso coração, a grande fé. Aleluia, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja como água boa no nosso coração para todos sempre. Amém. E graças a Deus. E assim Deus o abençoe a todos que tiverem encontro com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E até domingo, se Deus assim permitir.